Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao debate Psoríase, Momento de Agir, em comemoração do Dia Mundial da Psoríase, que se comemora a 29 de outubro. A psoríase afeta milhões de pessoas em todo o mundo, não só fisicamente, mas também a nível social e económico. A psoríase é uma doença crónica, inflamatória, autoimune e sistémica e, de acordo com a Associação Portuguesa da Psoríase, PSO Portugal, a doença pode vir a afetar mais de 200 mil pessoas em Portugal. Para assinalar esta data, a PSO Portugal, em parceria com a Leo Pharma, organiza este debate Psoríase, Momento de Agir, neste Dia Mundial da Psoríase. Com este debate vamos pretender informar, sensibilizar, sobretudo combater o estigma associado à doença. Convidamos todos os que estão a ver a comentarem nas caixas de comentários do Facebook. O vídeo depois vai ficar disponível também no YouTube e nas restantes redes sociais da PSO Portugal. Para este debate eu estou muito bem acompanhada. Convidámos o Dr. Paulo Ferreira, médico dermatologista, médico especialista em dermatologia, coordenador da unidade da psoríase desde 2009 e consultor científico da PSO Portugal há 15 anos, aproximadamente. Convidámos a Helena Guia, que representa a Voz dos Doentes e que é consultora de comunicação. E convidámos também a Jaime Lancia, que é presidente da PSO Portugal. Boa tarde a todos e obrigada por terem vindo. Dr. Paulo Ferreira, bem sei que a doença já é mais conhecida e já se tem desmistificado mais alguma informação sobre ela, mas em traços gerais, quais são os sinais a que temos que estar alerta, como é que se manifesta, quais são os sintomas que podem servir de alarme para a pessoa procurar ajuda médica? A doença é uma doença relativamente fácil de diagnosticar. Era uma doença que era pouco conhecida, mas com a divulgação que tem vindo a ser levada a cabo, sobretudo nas últimas 2 décadas, tem-se falado cada vez mais de psoríase. Até porque é uma doença muito prevalente, como disse, atinge cerca de 200 mil pessoas em Portugal. Ou mais, porque muitas estão subdiagnosticadas e subtratadas. Daí ser importante informar e divulgar sobre a mesma e sobre as manifestações. A psoríase é caracterizada por aparecimento de placas, portanto, lesões com espessura, eritemato-descamativas, isto é, com vermelhidão e com descamação. As células da camada superficial dessas placas da pele desprendem-se, como se fossem lamelas, fragmentos esbranquiçados, alguns comparam a fragmentos de cera. O que é importante é que as pessoas conheçam e reconheçam que são placas e, portanto, lesões com espessura, não são manchas, são placas. Depois as lesões também têm sítios muito frequentes de aparecer. Couro cabeludo, cotovelos, joelhos e fundo das costas. E também tem uma elevada prevalência familiar, ou seja, há um histórico na família. Se as pessoas procurarem numa outra geração já ouviram falar de que o pai, um tio, um dos avós, irmãos, e depois também a descendência, embora com probabilidade baixa, para as pessoas não fiquem assustadas. Mas há uma herança genética, mas é hereditária. É isso que eu quero dizer, há uma agregação familiar de casos e depois vai ver-se que há uma predisposição hereditária. Portanto, as lesões são essas, são placas, portanto, lesões na pele, com vermelhidão, com descamação, acantonadas em sítios mais típicos, mais peculiares, couro cabeludo, fundo das costas, cotovelos e joelhos. Mas depois, importa também, para que seja melhor conhecida, que esta é a variante mais conhecida, que é a psoríase em placas, daí ser a psoríase vulgar ou em placas, porque é mais prevalente e mais conhecida, cerca de 70% dos casos. E depois há outras chamadas variantes, nós designamos como variantes fenotípicas, porque são fenótipos diferentes, isto é, são manifestações cá fora do que se vê da tal alteração hereditária. Portanto, pode haver psoríase nas palmas das mãos, nas pontas dos pés, psoríase genital, psoríase das unhas e, além disso, e também derivado destas variantes, podem aparecer as comorbilidades. Isto é, há formas de psoríase, que eu não quero chegar, que podem começar sem ter lesões na pele, visíveis, nomeadamente a artrite psoriásica, e começar com lesões nas articulações, nas unhas, por exemplo. São casos mais difíceis, e esses, claro, convém que sejam já da responsabilidade do diagnóstico do dermatologista, mas, sobretudo, os casos de psoríase vulgar em placas. Não vejo motivo para que não sejam diagnosticados e referenciados logo na medicina geral e familiar, o que facilitaria muito a vida aos doentes e depois, a médio e longo prazo, também com vantagens em termos de prognóstico
e de tratamento e de evolução natural da doença. Estou imaginando que eu hoje, amanhã, tenho alguns sinais que acabou de referir e fico na dúvida. A primeira porta, posso ir ao médico de família, o médico de família reencaminhará. Às vezes há uma via de referenciação que funciona mais e que é mais fácil, que é mais empírica e que é tipicamente portuguesa, que é falar com o vizinho. E o vizinho, exato. E o vizinho diz que é psoríase, ou diz que é eczema, ou diz que é dermatite. Não convém nada, não é? Dermatite pode ser eczema ou pode ser psoríase, que é a infecção inflamatória da pele. Depois o vizinho tem lá uma pomadinha e diz sempre ao vizinho amigo para experimentar. Isso não funciona, isso é que eu não recomendo todo, depois, porque até pode mascarar e atrasar vai adiar o diagnóstico. Problema. Exato. Exatamente. Muito bem. Jaime Melancia, em termos depois se quiser fazer um enquadramento da associação, eu pensei que estes debates são sempre muito participados pelos associados, mas quais são assim as principais dúvidas, e já vamos falar da pandemia daqui a pouco e do impacto da pandemia em tudo isto, mas quais são as principais dúvidas dos doentes e dos familiares quando contactam a PSOE Portugal? Quando já conhecem a doença, normalmente não nos contactam, não é? Quando nos contactam é quando há situações do aparecimento rápido ou de um diagnóstico, enfim, que não estavam à espera e normalmente procuram ajuda no sentido de recomendar um dermatologista. Foi a principal razão dos contactos com a associação, passa muito por aí. Porque, enfim, como nós sabemos, a dermatologia é uma das especialidades do SNS que tem mais dificuldade em termos de tempos de espera. Há muitos hospitais no interior do país e nas ilhas que não têm sequer serviço de dermatologia. As pessoas que vêm correr aos grandes centros muitas vezes não têm possibilidades para isso, ou ir à clínica privada. Mais de 50% dos doentes de psoríase referenciados andam em clínicas privadas, os que podem andar. Muitas vezes é isso, as pessoas chegam a uma situação tal do agravamento da sua doença que pedem-nos ajuda no sentido também de eventualmente nos ajudarmos financeiramente. Enfim, a associação não tem essa capacidade. Recomendamos também que exijam ao médico de família, não é, que interceda para referenciá-lo devidamente ao hospital. E temos casos, pessoas que têm que vir do Algarve a Lisboa, vão da Beira para Coimbra e no norte para o Porto, porque realmente já estão numa situação tal em que, por um lado, numa fase inicial não valorizaram tanto a psoríase. Enfim, aquela situação muito comum que é uma mera condição da pele, e como o Dr. Paulo Ferreira explicou muito bem, quer dizer, é uma doença que é sistémica, tem outras comorbidades associadas, se não for bem tratada de início, enfim, o mais certo é piorar, não é? E depois degenerar nas artrites e outras comorbilidades. Portanto, há que fazer um diagnóstico atempado. Portanto, nós procuramos ajudar mais no sentido de dar informação, de dar a conhecer às pessoas aquilo que realmente é a doença e o que deve fazer para ajudar. Mas há muito trabalho a ser feito, e junto dos médicos de família, enfim, a PSOE Portugal já deu uma ajuda nisso com 2 seminários que fez, um para médicos de família e outro também para farmacêuticos, porque muitas vezes nós, enfim, quando temos algum problema na pele, é ao farmacêutico que nos dirigimos, tem aqui qualquer coisa para pôr aqui, não é? Portanto, o farmacêutico também tem que ter esse conhecimento para o ajudar e encaminhar devidamente. Portanto, do nosso lado do trabalho, aquilo que nos chega é estas situações já de desespero muitas vezes. Não é? E quem é que vos contacta mais? São os próprios doentes ou são os familiares? São normalmente os doentes, familiares de jovens, não é? Embora a psoríase apareça já normalmente, mais prevalentemente na faixa dos 20 aos 30 e depois dos 50 aos 60, portanto, 20 aos 30, aqueles que nos contactam, que não são assim tantos como isso, e daí, enfim, depois podemos mais à frente falar disso, da campanha que nós estamos a fazer este ano, que foi especialmente dedicada aos mais jovens, mas eu tenho muito gosto em falar sobre isso, mas... Mais para a frente. Mais tempo. Também é uma novidade, não é? Foi esta semana que foi agora lançado. Vai ser lançada no dia 29 de outubro também em termos públicos. Ok, mas já divulgaram, não é? Já fizeram sim, uma já divulgação? Sim, já foi feito. Antes de estreia do primeiro episódio no nosso Facebook. Quem quiser pode lá ir ver. Ok, muito bem. Helena, a Helena sai aqui um bocadinho da tal faixa dos 20 aos 30 que teve o diagnóstico, mas os primeiros sinais aconteceram aos 13 anos, mas o diagnóstico veio aos 18, depois. Por volta dos 18. Sim, foi uma longa caminhada, de facto, foi uma longa caminhada. Este facto hereditário que o Dr. Paulo comentava foi o que se passou comigo, de certa forma, porque a minha avó materna tinha, e isto explotou-se na altura da morte dela. Eu acredito também há aqui uma componente, eu não quero dizer nada que seja errado enquanto doente, mas o doutor depois corrige caso seja necessário. O principal fator desencadeante são os impactos emocionais muito negativos. Tal e qual, e eu creio que isso teve um grande impacto em mim. Foi a minha primeira grande perda, foi uma altura em que eu não sabia muito bem o que é que estava a acontecer, o que era a morte.
Eu próprio não concebia a 100% o conceito de morte, e é uma coisa que ao longo da vida é que vamos trabalhando isso, não é? Então foi um grande impacto emocional. Com a morte dela, despoltou, andei numa série de dermatologistas, fui também entre público e privado, fui à minha médica de família, mas só aos 18, e diziam que era seborreia, eczema, dermatites, tudo e mais alguma coisa. Andei esse tempo todo a adquirir fármacos para o tratamento que não era a psoríase, e aos 18 anos foi quando me disseram: o que tu tens é isto. O que para mim foi, ok, pelo menos já sei o que Exato, é que é. porque ao menos a pessoa sabe com o que é que pode lidar, não é? Do que ficar na dúvida, não é? Mas ainda assim são 5 anos até chegar a um diagnóstico, não é? Que é a média. Muitos doentes andam por aí sempre assim, a deambular no tal vizinho, depois na negação, depois a doença passa, que também tem um carácter ondulante. A imprevisibilidade. A pessoa começa a sentir-se melhor e acha que já tratou, passa não é? verão, É uma ideia muito portuguesa, não é? Isto vai passar... E a própria doença é assim, é uma doença um bocadinho caprichosa, imprevisível. Chegou ao ponto, muitas vezes, aparecer nos comentários no Facebook, do doente até desconfiar do próprio médico, do medicamento que está a dar, e vai perguntar aos seus pares, não é? Aos outros doentes: olha, o médico receitou-me este medicamento, especialmente quando são medicamentos já destes medicamentos inovadores dos biológicos, não é? Que ainda há muito pouco conhecimento. Há pessoas que pensam que os medicamentos biológicos se vendem nas prateleiras dos alimentos biológicos do supermercado. Que é algo natural. Exato. Temos que ensinar os doentes. Até a evolução da doença, porque às vezes eu estou a fazer um biológico e não estou 100% bem. Mas a minha amiga, aquela minha conhecida, que até participa num fórum no qual eu também participo, só com umas cápsulas que o doutor não sei quantos, ou que o farmacêutico não sei quantos, ou que um curioso me deu, eu melhorei como sinal alternativa. Isto é um perigo, porque a própria doença às vezes tem esse caráter ondulante, e a doença pode apanhar uma fase boa, como se fosse uma onda que está na fase da remissão, de aplanamento, e a doença evolui assim às vezes até 1-2 anos. E depois cada caso é um caso, não é? E depois a doença dispara. Quando digo, nós temos que, de facto, dar a conhecer o que é a doença, que é uma doença inflamatória, é uma inflamação sistémica, portanto, todo o organismo que se vê na pele, mas pode também propiciar outras comorbilidades e outras nuances, outras manifestações, e que importa tratá-la na sua base, e quanto antes. E há que seguir a terapêutica. Muitas vezes os doentes, como não havem resultados imediatos, têm tendência a abandonar a terapêutica, não é? Ou às vezes deixam de ir às consultas. Ou até se começam a sentir melhor e depois acham que já dominam também a é doença, isso, que também é um perigo, não é? Por isso é que eu digo, é informar sempre. Também, com os biológicos, felizmente, agora com os novos biológicos, nós temos doentes, porque quando os biológicos, antes de irem para o mercado, são testados em ensaios clínicos. E nos próprios ensaios clínicos já há metas a que se propõem, que agora é o pôr pele limpa ou quase limpa. Isto é uma melhoria praticamente de 90% em relação ao que estava antes de ter iniciado o tratamento. 90% ou até 100%. Mas também há os chamados endpoints secundários, que são objetivos nos próprios ensaios, para que o medicamento logo à semana 4, à semana 8, à semana 12, comece logo a ter um alto nível de efetividade no mundo real. Ou seja, requer paciência, não é? E nós também não somos muito pacientes. Semana 4 é extraordinário. Isto é, ao fim de 4 semanas, a maior parte dos nossos doentes, alguns biológicos, 1, 2, 3 administrações, às 4 semanas já os doentes estão limpos. 80% dos doentes. Isso é muito bom também. Isto é, estamos a falar cada vez mais de objetivos mais ambiciosos, mas são objetivos importantes porque, apesar de ser uma doença, ser uma maratona, ser uma doença crónica, uma doença longa, com muitas intercorrências, importa que, de facto, que os doentes mantenham a adesão à terapêutica. E com isto deve-se motivar os doentes e dizer que os medicamentos são muito eficazes, são muito seguros e que devem acreditar naquela terapêutica, pois mais tarde ou mais cedo o resultado aparece. Felizmente, cada vez mais cedo também. A melhor fonte será sempre, já passa a ti, Helena, a melhor fonte será sempre o médico, não é? Eu estava a falar há pouco, eu estava a pensar que até nós da comunicação social temos esta luta contra, não é contra, as redes sociais podem também estar a favor, mas há muita informação que cá nas redes sociais e o famoso Dr. Google, não é? Em que as pessoas acreditam muitas vezes mais naquilo que é veiculado sem qualquer fonte científica. Era o jornal, se o papel aguentava com tudo, agora sou... Não é? E os médicos também têm que lutar contra isso, não é? E na dúvida é sempre melhor informar-se com o seu médico assistente, se não estiver confortável com esse médico, se calhar... Temos que ir ao lado bom das redes sociais, o lado bom é este, porque de facto os doentes não têm acesso a tanta informação. Exato, e a associação faz esse trabalho, não é? Esse papel cada vez é um trabalho permanente e que tem que ser mais intenso para que realmente nós possamos estar à frente nas pesquisas da má informação, não é? Ou, por outra vez, não podemos chegar à televisão, muitas vezes, e já aconteceu comigo, estava a dar uma entrevista na televisão e a imagem que está a passar é dos peixinhos a comerem as peles. Que é uma coisa que nós, exatamente, que é uma coisa completamente que é... Não faz nada, E a imagem que aparece em pano de fundo, já aconteceu comigo também, eu não gostei nada. E está ali a passar constantemente, uma pessoa de uma associação a falar, portanto, esta informação, como disse muito bem, a comunicação social
quanto mais não seja, enfim, chamar-nos a nós e não outros pseudo-informadores sobre psoríase, que também já aconteceu na televisão, não é? Pessoas a dizerem que curam a psoríase, não é? E afirmarem isso até em slogans, que é uma doença que não tem cura, não ajuda nada, portanto... não ajuda nada e, portanto, felizmente que hoje em dia isso está um pouco Já se vê ultrapassado. menos, já se vê menos. Já não se vê tanto e realmente o conhecimento é maior. Foi o que eu disse ainda hoje, disse isso. Tem havido uma evolução nisso, não é? Se aqui há 15 anos, quando nós começámos, perguntasse a alguém se sabia o que era a psoríase, a resposta era não. Para toda a gente. Hoje, se perguntar, a resposta é que conheço alguém. Já não é dizer que sabe o que é, conheço alguém. Não, isso. Já não é o total E desconhecimento. nós, felizmente, temos vindo a assistir a isso de ano para ano. E tem sido o trabalho da associação, mas com o apoio da indústria farmacêutica também, porque não mais ninguém nos apoia, atenção. Pois, O trabalho que é feito pela associação com o apoio da indústria farmacêutica. E a Léo tem estado connosco desde o nosso começo, desde a fase inicial, é verdade. tudo isto depois é ou seja, é uma equipa multidisciplinar, não é? Que intervém a sociedade, intervém os médicos, intervém os doentes, não é? Que também fazem parte, intervém a indústria e todos o lema é mesmo esse, o momento de agir, também tem muito a ver com isso, não é? Para Helena, agir, é sempre momento para agir. Helena, não sei se há pouco ias comentar. Não, ia só complementar aqui o Dr. Paulo quando ele disse que nós efetivamente temos de confiar no dermatologista e confiar naquilo que está a ser feito, mas enquanto doente, o que eu quero incentivar também é a pergunta. E muitas vezes, eu confio 100% no meu dermatologista, mas é assim, todas as pessoas são diferentes. Mas todos foi sempre os o mesmo? doentes. Não. Lá está. É porque se Não, calhar foi sempre o mesmo. Teve que chegar até ao médico. Tal e Também qual. há médicos dermatologistas que já não são tão especializados em psoríase, correto? Não é? Há cada vez mais o conceito de subespecialidade. Eu tenho já consultas de subespecialidade, eu coordeno uma desde 2009 e agora até já tenho uma consulta também com a reumatologia, que é uma consulta bidisciplinar, para tratar os dentes, para diagnosticar quanto antes o tratamento, e o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento o mais assertivo possível da artrite psoriásica, que é uma comorbilidade temível, porque depois configura danos irreparáveis se não for tratada com oportunidade e com assertividade e com proatividade. No caso da Helena, ela faz aqui um caminho até chegar ao dermatologista ideal, certo? Como é que foi, Helena? Foi uma longa jornada, Mas tu sentias que não estavas a ser bem acompanhada até chegar? Senti. E a partir do momento em que confias eu posso ser no muito médico... transparente, não posso, enquanto doente, vou aqui dar também o meu cunho pessoal, não é? Imaginando o cenário em que eu tinha vários surtos de psoríase, porque eu neste momento tenho 31 anos, foi-me diagnosticado aos 18 e desde os 18 aos 31 foi aqui um caminho meio tortuoso, até eu finalmente conhecer os biológicos e conseguir a prescrição médica. No entanto, neste caminho todo, eu estava com o meu corpo repleto de lesões e continuava a aplicar os cremes, as pomadas, passei para a terapêutica oral e tive muitos meses presa na terapêutica oral, muitos meses. Eu, na altura, até me arrependo-me mesmo, enquanto doente, de não ter feito mais perguntas àquela pessoa em específico, que também é um dermatologista e é pessoa, não é? Devia ter colocado mais questões e isto é um desafio que eu deixo também a todos. Não ter medo de perguntar, não é? Exato. Os doentes devem perguntar o que é que me está a acontecer, que opções é que eu tenho, quais é que são os caminhos que eu posso tomar. Isto é necessário. E ter alternativas, não é? Ter alternativas. Porque também há muito aquela tendência do senhor doutor é que sabe, não é? E nós muitas vezes passamos essa responsabilidade para os médicos, não é? Mas, aqui para dizer... Eu confiei e é óbvio que ele foi impecável, Só que eu sentia, porque para cada doente também pode haver um médico, efetivamente. E eu sentia que o meu caminho não seria bem por ali. Até que conheci o Dr. Paulo e ali já foi um tiro um bocadinho mais certeiro. Mas é importante esta parte do diagnóstico e todo o caminho que é empatia, até lá. É importante. A pessoa se sentir confiante, não é? É isso que nos chega lá também muitas vezes. Confiança e empatia tem que haver. Nós próprios temos formação na comunicação médico-doente para que tenhamos É importantíssimo. Porque também chegam lá doentes que vêm do dermatologista e que mudaram depois, que nos dizem que mudaram. Não é? Às vezes é só o facto de mudar. Não é? A parte intuitiva, a parte psicológica está sempre muito presente no doente de psoríase. Por isso é que estas consultas multidisciplinares, enfim, das tais com mobilidade, fala-se muito da artrite, realmente é muito prevalente,
Mas até nas fases iniciais de diagnóstico, somente quando as pessoas são mais jovens, é importante o acompanhamento psicológico. E hoje que tanto se fala de saúde mental, não é? Devíamos olhar para isto, não só para a psoríase, mas também para outras doenças, também. Não é? Mas estas doenças com forte estigma social, é importantíssimo o apoio logo do início do diagnóstico, porque é isso também o tipo de pedidos que nos chegam, é as pessoas sentirem-se também isoladas, sem contacto com caráter emocional mais... Mas eu creio que o apoio da família muitas vezes. Depois, nos mais jovens, há problemas de exclusão, há problemas de bullying até na faculdade, há tentativas de suicídio, enfim, e é uma das causas, enfim... Também será um processo, não é? Ou seja, até a aceitação da doença e o doente... Sim, estás de ansiedade e mesmo depressão muito marcantes, não é? No teu caso, Helena, já agora podemos falar dessa parte da saúde mental e depois retomamos aqui a parte mais prática da doença, mas como eras muito nova, a questão da doença crónica é logo uma coisa que nós não queremos saber aos 13 anos, não é? Neste caso aos 18. Aos 18, sim. Mas ainda assim, não é? Não é a fase importante da vida. Ainda assim, claro que teve impacto, porque inicialmente as minhas lesões começaram a aparecer no couro cabeludo e rapidamente escalaram para o resto do corpo. E inicialmente no couro cabeludo eu passei por muito aquela coisa de ela tem caspa, isto é falta de higiene, isto é falta de cuidado. Isto magoa, isto fere. Numa rapariga, uma jovem, uma criança de 13 anos, isto fere. E todo o processo de aumento gradual da doença no meu corpo também teve um reflexo na comunicação e na interação com as outras pessoas. Eu muitas vezes ocultava a doença, eu costumo dizer que para vestir saias eu colocava base de rosto nas pernas para camuflar. Para disfarçar. Eu não usava camisolas pretas porque aqui nos meus ombros eram flocos de neve que caíam sistematicamente. Eu evitava vestir camisas brancas porque se eu coçasse muito ficava cheio de pintinhas vermelhas porque criava ferida. E tudo isto tem impacto. Eu olho para trás e vejo que deixei de ir à praia muitas vezes porque perguntava quem é que vai estar. Eu não quero estar exposta desta forma a pessoas que não me conhecem tão bem. E também não sei muito bem como é que é de reagir a esta doença e comigo mesma. Então, a nível social, começava a ficar mais isolada. Sim. Mas depois, agora que estou aqui a conversar, vejo aqui alguma alteração de comportamento também no momento em que foi diagnosticado. No momento em que me foi diagnosticado, eu iniciei um novo tratamento oral, fiquei limpa, 100% limpa, o meu corpo, e nesse momento comecei a dizer às pessoas que tinha. Quando tinha a pele limpa. Sabes que eu tenho psoríase, mas não se nota. Exato. Foi aí que eu ganhei coragem. E depois foi todo um processo de, quando eu tinha um novo surto, já não podia dizer às pessoas que não tinha. Ali já era mais que visível e era um trabalho que eu tentava fazer comigo mesma. Sim, nunca precisei, felizmente, de recorrer a psicólogo ou o que for do foro mental, mas é necessário haver um trabalho introspectivo, meditativo e de resiliência para conseguir ultrapassar determinadas coisas com a patologia. E para dar a cara e falar assim Exato. sobre a doença, não é? Também. Já sei que vai sem doença. Vai sendo recorrente. Sem doença visível. Sim, sem doença visível, não é? Que é logo que a pessoa se calhar até se esquece, não é? Eu acho que os doentes depois, estando bem, até se esquecem que... Comentava isso recentemente com o Jaime, que desde que eu estou a terapêutica biológica, eu muitas vezes esqueço-me. É claro que eu quero ser uma voz ativa e participativa em tudo o que seja... Mas depois é bonita, não tem marcas, não é? Não estou também é positivo, não é? Sim. Os doentes também pensam... a possibilidade de chegar aqui. Exato. Essa mensagem de esperança nós temos também trazer para os doentes e para os familiares, para o público em geral, não é? Que é uma doença que, como é dos 13 anos, não tem cura, não mata, não contagia, mas tem tratamento. E há outro não agora, não é? Um não mais recente, que é nós não somos diferentes dos outros. Não faz de nós pessoas diferentes. Não mata, não tem cura... Não contagia e não faz de nós pessoas diferentes. É o quarto N que nós recentemente incorporámos na nossa mensagem. O conceito de cura é um conceito que eu acho que as pessoas falam muito do conceito de cura. É um conceito um bocadinho estranho em medicina, porque poucas doenças são curáveis em medicina. Um diabético é diabetes toda a vida, um hipertenso... A pessoa até se pode sentir curada por não ter que fazer a sua vida toda a vida, mas o hipertenso tem que ter atenção arterial toda a vida, tem que fazer dieta toda a vida, tem que ter cuidado com o sangue. Até o cancro, as doenças são quase todas crónicas. Qual é a doença que tem cura? Só as doenças infecciosas para as quais há cura, como uma faringite, ou uma otite, ou uma cárie, ou um tumor benigno que é algo extirpado, mas a maior parte das doenças, as doenças inflamatórias e imunomediadas, elas têm cura. E, portanto, nós temos é que ver esta tal vertente do lado bom da coisa.
Em relação a todas essas doenças autoimunes que eu estou a falar, quase todas elas exigem medicação diária, por exemplo. Na psoríase já temos biológicos que impõem só medicação quinzenal ou mensal. A investigação Portanto, também estes vai doentes já têm uma margem de evoluindo, conforto até muito superior às das outras doenças imunomediadas crónicas, com taxas de eficácia de 90% a 100%. Portanto, na psoríase cada vez mais Era isso que eu estava a dizer. panorama é animador. O Dr. Paulo Ferreira tem assistido também à evolução da investigação clínica, não é? Completamente. O que é que ainda se pode esperar de futuro? E se calhar dar o exemplo então de doentes que via há 15 anos, não é? E doentes que vê hoje em relação à diferença em termos do conforto e da qualidade de vida na toma da medicação. O futuro, para mim, é tal cura, muito almejada, mas isso basta por terapêuticas mais de componente, de correção da componente genética. E, para mim, eu prefiro falar no curto prazo, que é o que eu posso dominar ou prever, com mais verosimilhança. Eu acho é que no curto, médio prazo, tem que haver boas estratégias terapêuticas, como tipo medicamentos por via oral, para aquelas formas moderadas a graves da doença. Porque para as formas graves temos os biológicos, mas há formas da doença ainda moderadas, muito ligeiras, em que os doentes muitas vezes têm... Há tópicos também excelentes, também houve uma evolução nos tópicos, com sprays, com gelos, com taxas de eficácia muito considerável, e que muitas vezes eu uso em associação com os biológicos. Mas depois há ali uma forma de... alguns doentes não podem fazer biológicos, doentes com história de neoplasias, e, repare, muitos doentes, sendo uma doença crónica, aos 70, 80 anos, muita gente, porque a esperança média de vida aumenta de tal forma que muitos têm comorbilidades outras doenças, que muitas vezes torna difícil, ou com contraindicação absoluta, dar um biológico, sobretudo doentes com tumores. Nas infecções já conseguimos tratamentos com os biológicos. Nos tumores ainda não. E nesses casos faltam de facto algumas, mas já estamos a falar na exceção não na regra. Portanto, eu acho que, eu costumo dizer que, estou sempre a dizer isto, mas é uma verdade que me anima e que deve animar os doentes, é que tem tratamentos para todas as formas de psoríase, praticamente. E mais estão a aparecer, e consigo ter os meus doentes todos, praticamente, entre centenas largas de doentes com psoríase muito graves, se tiver 1 ou 2 casos que ainda falta pôr bem, casos pontualíssimos. Então, voltando um pouco atrás e pegando ao mesmo tempo nisso, como é que é feito o diagnóstico e como é que se baliza o doente que tem forma ligeira, forma moderada ou grave, por um lado, e por outro lado, se o médico de família pode diagnosticar a psoríase sem reencaminhar para o dermatologista? As psoríases ligeiras, isto é que atingem menos de 5% da superfície corporal total, devem ser tratadas pelo médico de família, portanto deve ser feita formação na medicina geral familiar, que é a primeira malha de triagem dos doentes. Deverá ser, pelo menos deveria ser sempre. E, portanto, formar e investir na formação da medicina geral familiar. Só aí conseguimos tratar 40% a 50% dos casos, penso eu. Depois, as formas que não sejam passíveis ou possíveis de ser controladas pela medicina geral familiar, deveria funcionar uma boa rede de referenciação para as consultas de especialidade e, sendo mais ambicioso, para as subespecialidade, ou para as consultas de psoríase, que já vai haver também cada vez mais nos hospitais centrais. E para a multidisciplinaridade E também. é um trabalho de rede, não é? Era o ideal. Mas este trabalho, hoje fazem-se coisas que eram quase impensáveis de ser feitas, cenários quase utópicos há 10 anos, e estão a ser feitas. Portanto, é isso, é formar, desmistificar, trazer os doentes, ir buscar doentes que ainda fogem por ter medo, ou por ter vergonha, ou por desconhecimento, sem contar os casos de questões mais de política de saúde que não têm acesso a consultas também, e trazer também esses doentes. Também penso que esse é o foco talvez seja até a grande fatia, o foco maior de preocupação e no qual quase ninguém fala, são os doentes que não estão ainda subdiagnosticados e subtratados. E também investir na população jovem, nos adolescentes, sobretudo. Nas crianças há casos, mas até porque os pais vão muito com os filhos aos pediatras, felizmente. E os pediatras também, eu com as crianças, felizmente... Depois quando começam a ter opinião e a decidir, não tenho tido muitos difícil. problemas com os pediatras, ou com os casos pediátricos, porque eles vêm sempre... Até porque os pais, todos nós somos briosos com os nossos filhos, claro, e somos muito proativos nisso. Eu acho que a questão ali é mais na adolescência, no adulto jovem, trazer esses doentes
E também há uma faixa etária, sobretudo nas periferias, fora dos grandes centros, de pessoas idosas, que essas, às vezes, por algum grau de analfabetismo, coitadas, não têm culpa, e por falta de informação que não lhes chega, e porque não dominam também as tecnologias, não têm acesso a estas plataformas, por exemplo. Isto é muito importante. Investir também aí nesses. Pois, se calhar ainda há muitas mesinhas, não é? E solucionam, não solucionam, não é? Mas vão achando que é outra coisa. Ainda há muito para fazer, no fundo. Mas nós temos que também pôr o ênfase na parte da comunicação. E onde é que nós queremos chegar? Porque às vezes ficamos muito confortáveis nas redes sociais, parece que toda a gente nas redes sociais, anda muita gente nas redes sociais, mas não é a realidade do país, claro. E na realidade do país nem tão pouco andam a procurar esta informação, andam com outros, noutros ambientes, digamos claro, assim, não é? Claro. Portanto, há que chegar. Nós temos a nossa revista todos os anos, o ano passado e já no ano Deixar anterior. a revista nos centros de saúde, todos. Exatamente. Mandamos revistas para todos os centros de saúde, mandámos para todas as farmácias do país e este ano mandámos para todos os centros, para todas as unidades de saúde familiar. Escolas. Para as escolas. Isso é um trabalho Temos na ideia, com outras associações doentes, provavelmente de promovermos no Ministério da Educação, numa disciplina, como por exemplo de cidadania e não sei como é que se chama, não é? Sim, que foi muito discutida há pouco tempo, a disciplina de cidadania. Se ponha aí informação, que haja vídeos sobre as doenças, 10, 15 minutos, cada semana seja uma doença, que informa as crianças. Até porque as crianças, basta lembrar-nos até nos consultórios, as pessoas que estão num consultório, pegam na revista que lá estão e começam a ler e aprendem imenso. Estava a pensar aqui na questão das crianças, temos o exemplo da reciclagem, não é? E as crianças levam muita mensagem para casa, claro. A sensibilização para o tabaco, e muitas vezes são eles que alertam os pais até do que, não é? De e as crianças, que têm na com escola, psoríase, é muito impactante que elas têm vergonha e são vítimas de bullying, porque as lesões veem-se e nas crianças... É terrível. Aliás, eu vim de Atalho de Foice, nós este ano, e por isso mesmo, porque também na nossa associação, na Pessoal Portugal, o nosso escalão etário já foi mais, mas ainda continua a ser muito centrado nas pessoas a partir dos 40, 50 anos. E realmente agora começar a ser mais jovens. O perfil de pessoas que vos procura tem mais a ver com, a partir dessa idade, o perfil de associados. Os nossos associados agora aparecem mais através do benefício que nós damos enquanto socios, de terem descontos não nos medicamentos, os medicamentos são coparticipados, mas na terapia auxiliar, nos cremes, nos shampoos, nas loções, que são também muito caros, mas nós temos um acordo com diversos laboratórios de dermocosmética, que é assim que se chamam, porque têm IVA de 23%, não são baratos, têm 23%, portanto nós damos um benefício com o apoio desses laboratórios para os doentes terem algum desconto, como associados a Pessoal Portugal. E vêm daí muitos sócios. Nós não somos uma associação para sócios, nós somos uma associação para os mais de 200 mil portugueses, é para isso que queremos trabalhar. Mas dizia eu que aquilo que nós mais ansiamos, digamos assim, é poder evitar, não é, que os jovens não procurem ajuda. Portanto, no fundo, era motivá-los a procurarem ajuda. E, então, fomos tentar perceber qual é que era a problemática deles com a psoríase, como é que eles lidavam com a psoríase. E fizemos um estudo no início deste ano. Uma das principais razões era o isolamento social. Eles se sentiam muito isolados, eles gostavam de falar com outros jovens também com psoríase. Alguns não tão jovens, não velhos, alguns não tão jovens, mas para perceber o percurso deles naquelas idades entre os 20 e os 30, também foi o que saltou muito daí. E depois dos nossos consultores da Loyola, com quem pusemos esta questão e fizemos este estudo, veio uma ideia de fazer uma série uma série digital, vai ter estes 7 episódios que são hoje postos nas nossas redes sociais também. A Helena é uma das atrizes. A Helena é uma das atrizes. Uma protagonista. São 7 doentes de psoríase, 6 jovens e o criador do guião e diretor de atores, que é o Luís Filipe Borges, ele também doente de psoríase e que também já tem colaborado com a Pessoal Portugal, que criaram esta série que está fantástica, que realmente vai abordar com algum humor, mas com seriedade também, e entram os especialistas que vão, enfim, abordar as questões que os jovens vão colocando ao longo dos episódios. Nós, enfim, já vimos o primeiro episódio, está excelente, e lá está, voltando à comunicação, isto são maneiras de comunicar, não só com os jovens, porque enfim, toda a gente gosta do Friends, não é? Pelo menos da série Friends. Sim, claro, é uma outra forma de chegar, não é? É uma forma de chegar. E se sairmos das redes sociais e formos para outros meios que possam chegar às pessoas que mais necessitam, que são jovens, mas também outros que nem sequer têm acesso às tais redes sociais que estávamos a falar há pouco. É muito importante a parte da comunicação. Helena, neste momento como é que é a tua jornada em termos do tratamento? E gostava de saber se a pandemia teve algum impacto aqui naquilo que tu tens que fazer. Eu acho que a pandemia surge numa altura em que eu continuava no meu trabalho pessoal e introspectivo. Portanto, eu quase que estava já com uma armadura, assim, bem porreirinha, quando surge a pandemia e eu senti que não houve, assim, um grande abalo.
Acho que estava bem revestida, ao contrário de muitas pessoas que não foi isto que aconteceu, foi o oposto. E que tiveram de procurar ajuda e eu acho que todos nós devemos também procurar ajuda em algum momento em que estejamos mais em desequilíbrio. Mas a pandemia, felizmente, não teve em mim esse grande impacto. Há 3 anos, efetivamente, que eu me autoadministro o meu biológico, há 3 anos que eu estou limpa, há 3 anos que eu me tornei assim uma voz mais ativa da patologia. Tenho de continuar a recorrer aos tais dermocosméticos porque a minha pele fica muito seca, tenho tendência à pele atópica, então tenho sempre de hidratar muito bem, mas aquelas todas as lesões que eu tinha, naqueles grandes surtos que mexiam comigo de uma forma terrível e que provocavam dor, que às vezes não falamos muito da dor e há dor. Eu muitas vezes o simples desconforto, facto, não é? Penso eu, muito desconforto. Eu queria simplesmente ajoelhar-me para fazer algum tipo de exercício, eu queria me ajoelhar e não conseguia. Estala seca. Os meus joelhos ficavam com gretas. Fissuras, gretas. Doía Sangram. muito. E essa foi das poucas alturas, eu chorei pouco com a psoríase, mas quando chorava, eu chorava a sério. Pois, e é necessário chorar, não é? É necessário Não é chorar. bom, não é? Exato, deitar a cara Desabafar. fora. E lembro-me que essa foi das últimas vezes que eu chorei, porque foi dos últimos surtos que eu tive, antes de encontrar o Dr. Paulo, dos últimos surtos em que eu estava uma lástima. Aliás, o Dr. Paulo, quando me viu, disse: é impensável uma rapariga de 28 anos ter o corpo como tu tens, tu vais já ter uma consulta comigo. E isso foi... Já não me lembro. Eu lembro. Olha, mas nunca mais. A Helena nunca mais mudou de médico, não é? Portanto, Não. Ficou marcado. Nunca mais. Exato. Tal e qual. Portanto, até agora tem sido um bom caminho e pegando naquilo que o Jaime estava a dizer, eu lembro-me que quando me foi diagnosticado psoríase, eu não tinha rostos jovens. Havia uma campanha na altura da PSOE Portugal com alguns rostos conhecidos da esfera pública, mas não havia rostos jovens. E eu lembro-me de pensar assim, mas eu agora tenho uma doença que só ataca as pessoas mais velhas. Mas agora o que Mas era o está a chefe, passar era o Hélio comigo? Loureiro, não era? Era, Némia Costa. Eu não era. Exatamente. E eu lembro-me de ter pensado isto. E recentemente eu falo muito sobre isto porque é necessário, efetivamente, se calhar, haver rostos das várias idades a falar sobre o tema de forma leve, de forma descomplicada, de forma descontraída, porque efetivamente há um tratamento para cada doente. Só temos ainda de encontrá-lo. Portanto, é muito isto que eu incentivo e tentar ao máximo passar esta mensagem positiva, porque eu já chorei, já doeu, já me magoou muito, já tive vergonha, já estive apreendida, já tive uma série de adjetivos. Hoje estou bem. Faz parte do caminho também, não é? Faz. Mas é muito bom chegar a esta fase, não é? Dr. Paulo Claro, Ferreira. esse Será é o desejo dos médicos patamar, também, não é? é o patamar desejável, claro. E é para isso que trabalhamos e lutamos e estudamos todos os dias. Dr. Paulo Ferreira, a pandemia teve impacto nas consultas, nos tratamentos destes doentes? O que é que se sentiu mais? Teve, no início teve, porque teve impacto em todo o lado, em toda a gente, em toda a economia e também na área da saúde. Até porque havia condicionantes logísticas, as consultas que eram estar fechadas ou quase fechadas. No hospital, passámos naquela fase inicial para consultas, no meu caso, trissemanais para semanais. Os casos mais graves fui acompanhando, fui sempre mantendo os meus doentes tranquilos e acho que consegui ir vendo... Muitos dos meus doentes, são, como é uma consulta de referência, são formas moderadas a graves da doença e eu, felizmente, nunca perdi muito o controle desses meus doentes. Até porque eles, como sabem que têm formas graves e eu instáveis da doença, e com medo que a doença perdesse saísse de controle, e também como estão sob terapêuticas imunomoduladoras / imunossupressoras sistémicas, são doentes que têm mais cuidado e que de uma maneira ou outra me procuravam. Também já há uma relação de médico-doente. Muita proximidade, não é? mas eles também têm o meu mail profissional, exato. E consegui manter e, sobretudo, serená-los e tranquilizá-los de que não deveriam parar nunca esse aqui é o ponto, não deveriam parar a medicação. Depois, mais tarde, o Grupo Português de Psoríase viria também emitir normas e linhas de orientação, neste sentido, seguindo as normas, as melhores práticas internacionais, de grupos, de peritos, em que, de facto, era para manter a terapêutica. E depois começou as coisas... Pois é, que esse é outro, não é? Outro tópico que tem... Não sei se recorda, mas as primeiras notícias que saíram de uma morte com Covid, foi na Vila da Feira, salvo erro, o subtítulo da notícia era que era um jovem de 14 anos
e que sofria de psoríase. Exato, e depois os doentes E ficam teve logo a um impacto achar muito que... grande nos Exato. nossos telefonemas para a associação. Pois faleceu mesmo um doente, pois. Só dizia Tiveram isto, que quer dizer, fazer essa informação também para descansar os doentes, não é? Não, felizmente já havias comunicado do Grupo Português da Psoríase, da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e E Venenologia. vocês estavam munidos de... E nós estávamos nisso e íamos dando essa informação. E esse caso até tinha pouco a ver com psoríase. Não tinha nada a ver com psoríase, aquilo tinha, coitado do jovem tinha uma série de outras coisas. De outros problemas. Pois, exato. Que é e Dr. Paulo Ferreira, Mas nós nunca perdemos, eu, por exemplo, nunca mostrei muito preocupado e sobretudo muito alarmado com isso. Nós, às vezes, quando há assim esse fogo todo, devemos manter uma postura também honesta e profissional para as pessoas verem que... Os juízes também falavam nessa altura, era como estavam com o sistema imunitário mais fraco. Não é bem o caso, exato, não é mais sim. fraco. Não é? Também é importante falar sobre isso, não é? Ou seja, das doenças autoimunes e da sua relação com a Covid. Bem, sei que a pandemia já está numa fase mais calma, não é? Mas é sempre bom informar, não é? As terapêuticas inovadoras, eu costumo dizer aos doentes, são todas elas imunomoduladoras / imunossupressoras, mas mais imunomoduladoras. As pessoas não têm a noção de que andar extremamente ansioso ou deprimido também causa imunossupressão. O conceito de imunidade é um conceito muito lato. Exato. E muito extenso, onde cabe tudo. O que eu acho é que deve ser, neste caso, é dizer aos doentes, o seu caso é o seu caso, e vamos tratá-lo no seu caso, e, sobretudo, portanto, o diabético também tem imunossupressão da própria diabetes, também é um estado imunoinflamatório crónico. O que é importante agora, claro, um doente com uma neoplasia que faz um ciclo de poliquimioterapia, claro que isso é imunossupressor. O objetivo mesmo da terapêutica é ser imunossupressora, que é o problema tem a aplasia, etc., para depois avançar para outras terapêuticas, para um transplante. Aqui não, aqui o objetivo destas terapêuticas é mais ser imunomoduladoras no sentido de corrigir os déficits imunoinflamatórios daquela doença inflamatória sistémica de base e que eu às vezes digo aos doentes, às vezes é como um relógio que vai funcionando, todos os dias atrasa 1 minuto, ao fim do ano já atrasa muito tempo e está tudo mal, não é? Exato. Mas se formos todos os dias tendo cuidado, acertar aquele bocadinho, manter, portanto, esta noção de que é mais para regular, é mais para controlar e é mais para manter a vigilância e a serenidade, estas mensagens às vezes também vão passando, junto com um estilo de vida saudável, junto com perder peso, junto com fazer exercício, junto com não beber álcool e junto com evitar o tabagismo, porque esses fatores também são eles muitas vezes piores até do que determinados medicamentos. Também há medicamentos que agravam a psoríase e também há medicamentos imunossupressores. Portanto, no fundo é analisar ver o doente como um todo e nós na consulta de psoríase fazemos isso. E os fatores história de risco clínica, uma triagem, vão-se ajudar a saúde em geral, não é? um estadiamento da doença e depois uma abordagem terapêutica cada vez mais sequer personalizada e adaptada a cada doente. E a nível dos ensaios clínicos, tem havido também uma evolução nesse sentido? Sim, nós próprios, eu coordeno um centro de excelência só sobre psoríase, já fomos até pioneiros, até em ensaios clínicos de investigação e fazemos ainda hoje também, na psoríase e agora também na dermatite atópica, noutras doenças autoimunes ou imunomediadas. E o objetivo, de facto, é... Nós com os ensaios também aprendemos, embora seja uma aprendizagem diferente, porque há o dentro do ensaio clínico e há o dentro do mundo real. Nos ensaios clínicos há critérios de seleção, os doentes são selecionados, são triados, mas depois eu ponho um doente com 87 anos, com uma diabetes, com uma carga diabética, com uma diabetes muito descompensada, com uma síndrome metabólica, com obesidade, que fuma, que bebe, que toma 10 e 15 medicamentos às vezes, e é esse tempo que eu tenho que tratar, não é? Dentro do ensaio clínico, digamos que é quase que o filé mignon dos doentes, não é para dizer isto, porque tem só aquilo e é mais fácil a terapêutica ser dirigida para aí. Mas pronto, felizmente, depois os dados de eficácia nos ensaios clínicos, quando nós transportamos para a vida real, falamos em efetividade, e os medicamentos são muito eficazes nos ensaios clínicos e seguros, também mantêm a sua eficácia, a sua segurança, depois o doente persiste na terapêutica, nós chamamos o drug survival, portanto vai persistir na terapêutica, com adesão, e depois transforma-se de facto num doente bem tratado, custo-efetivo. A terapêutica é excelente porque veio a evidenciar-se custo-efetivo a médio e longo prazo e estamos a fazer um trabalho correto. Muito bem. Vou só dirigir uma última pergunta ao Jaime Melancia e depois pedir uma mensagem final a todos, que é o que é que a Pessoal Portugal sente que falta acontecer em Portugal e que tipo de apoios é que gostariam de ver satisfeitos no futuro? Isso é a pergunta de $1 milhão. Tínhamos mais uma hora, mas como não temos, é assim... Também tenho as minhas ideias enquanto cidadão deste país, não é? E que estou muito ligado. Eu não sou da área da saúde, portanto a minha área é outra, em termos profissionais,
mas estou há muitos anos também ligado. Meu pai era delegado de informação médica, também sei muito bem do que é isto da informação e, enfim, na minha vida profissional também estou muito ligado à parte das tecnologias e daquilo que hoje em dia está a ser também aplicado muito na saúde. Mas o que faz falta realmente são médicos nos sítios onde eles são precisos. E para haver médicos que são precisos é preciso reorganizar o sistema. Porque tal como está, ao longo destes anos temos visto isso, que continua a faltar médicos no Algarve, dermatologistas nesse caso, continua a faltar noutros sítios do país, os doentes que continuam a ter que recorrer aos grandes centros, há muita falta de conhecimento ainda, ou alguma, enfim, não sei, não tenho nenhum estudo sobre isso, mas haverá com certeza falta de conhecimento, que é aquilo que nos reportam doentes do próprio médico de família, que o Dr. Paulo disse muito bem, podia tratar a 50% a 60% dos casos de psorias, e esses doentes podiam dar bem tratados e felizes, e depois isto muito importante... Depois os graves tinham vaga mais cedo nas consultas de diferenciação. Se nós formos a ver bem, um doente de psoríase bem tratado, tem um retorno social desse investimento não é muito grande. Foi feito um estudo em Espanha aqui há uns anos, e enfim, não será muito diferente de Portugal, com certeza, mas um euro tratado, um euro investido a tratar bem o doente de psoríase representava 5 euros de retorno social desse investimento. E o doente bem tratado também é um encargo menor para o próprio SNS, porque é um doente que vai menos vezes à consulta. E vai estar mais ativo e ser um trabalhador diferente, não é? Menos absentista, etc. Portanto, é importante que haja... Enfim, nós falamos da psoríase, mas sabemos que, não é, que a dermatologia é um campo muito vasto, mas a psoríase é uma doença, enfim, que se manifesta na pele, não é? Uma doença mais é muito visível, não é? É muito visível e é muito estigmatizado e é muita gente, não é? Portanto, se nós conseguíssemos tratar bem todos os doentes em Portugal, enfim, esse será o nosso grande sonho, não é? Era chegar aí, mas em condições em que realmente temos que criar condições para que eles realmente consigam chegar à consulta, chegar ao tratamento mais adequado, e isso passa por uma maior reorganização do sistema. Muito bem. Helena, uma mensagem final, não é? Acho que o testemunho é maravilhoso, não é? E tomara que todos os doentes crónicos consigam chegar a este, não é? Este sorriso e esta forma leve de falar sobre a doença. O que é que tu dirias a outras pessoas que ainda não estejam nesta fase? Bom, falar para doentes de forma holística até é ingrato, não é? Porque todos eles são tão diferentes uns dos outros. Somos pessoas e temos de ver essa riqueza na diferença um do outro, não é? Mas, falando para todos os doentes, eu diria que é normal sentirmos-nos tristes. Não nos devemos sentir mal por algum dia estarmos mais em baixo. Quase que nos devemos dar ao luxo de, às vezes, estar um bocadinho tristes. Mas não ficar ali durante muito tempo. Tentar erguer, questionar, procurar um dermatologista. Se não for um, terá de ser o outro. É uma luta, mas tem de ser travada e também há uma certa normalidade nisso. Há uma certa normalidade. Mais do que dizer também que há um tratamento, é dizer que há esperança. E que isto mais direcionado para os doentes, não é? E que é possível. É possível. E esta possibilidade abre um montão de portas. Obrigada. Dr. Paulo Ferreira, é na esperança, não é? Que quando perdermos a esperança, nada disto faz sentido, não é? Na esperança, e a realidade já é boa. O problema é trazer os doentes para a realidade que lhes podemos já proporcionar. Para mim, o grande problema neste momento, na área da psoríase, é que dispomos de tratamentos de excelência e sentimos que muitos doentes não têm um acesso privilegiado em condições de igualdade, em pé de igualdade com outros. Portanto, pensar naqueles mais desfavorecidos, nos que têm menos acesso à informação e às tecnologias, e pensar naqueles que também não têm dinheiro ou possibilidade de ir a consultas privadas, e, portanto, pensar naqueles que têm menos armas para aceder a um tratamento que deveria ser justo também para eles. E equitativo, não é? Isso. Muito obrigada. Jaime Melancia. Olha, o lema do Dia Mundial da Psoríase, o lema mundial do Dia Mundial da Psoríase, passa por nós, é unidos. Já foi juntos, já foi outra coisa que eu não me recordo agora, mas este ano é unidos. Realmente, esta união entre médicos, doentes, sociedade em geral, autoridades da saúde, unidos para este objetivo comum, que é um outro, que nós prezamos muito, este outro lema daqui há uns anos atrás, e que ainda mantemos num dos nossos slogans, digamos assim, que é tratar a psoríase a sério, as nossas vidas dependem disso. E realmente este tratar a psoríase a sério é o doente tratar a psoríase de uma maneira séria, encarar de uma maneira séria, e não de uma maneira de simples condição da pele, e portanto procurar ajuda. O médico tratar seriamente o doente, portanto com o seu conhecimento e dar-lhe o medicamento adequado, e as autoridades da saúde que tratem a psoríase a sério também, e não como uma doença que até nem dá muitos internamentos, que até paga IVA 23% nas dermocosméticos, quase que parece que é uma doença
que dá lucro e que pode ficar por ali, não. É uma doença que pode ser grave, mas pode ser tratada a tempo. Portanto, as autoridades de saúde também têm que tratar a psoríase seriamente. Muito obrigada. E foi isto que nós fizemos aqui esta tarde, não é? Nós unimos-nos Exatamente. para passar a informação e Falar sobre a doença. para desmistificar, não é? Para também combater um pouco o estigma. Foi uma ideia da PSOE Portugal com o apoio da Leo Pharma. E aqui também há toda uma equipa, não é? Também houve aqui uma união neste debate. Portanto, gostava de agradecer o convite da PSOE Portugal, da Leo Pharma e da equipa da Atrevia, que ajudaram a organizar tudo isto, e também a nossa equipa técnica, porque todos somos necessários, e em sentimento de união é que também conseguimos ajudar a que vocês aí em casa vejam estes debates e participem. E sempre que tenham dúvidas, há que procurar fontes fidedignas. A PSOE Portugal faz um trabalho muito ativo, está muito presente nas redes sociais, tem o canal de YouTube, Instagram, Facebook, o próprio site, os contactos disponíveis, portanto, é procurarem, na dúvida, mais vale procurar. Boa tarde e muito obrigada por terem estado connosco.